Pronto, gente, a nossa gravação já foi iniciada, tá? A gente vai retomar a aula de bioquímica hoje, novamente, né? Do ponto de partida onde a gente parou, tá? Eu não me recordo exatamente qual foi a parte onde eu parei na aula de vocês, mas eu vou tentar lembrar aqui agora. Eu cheguei a falar disso aqui na última aula, vocês lembram? Chegou. Essa parte aí chegou. Certo. Isso aqui, Acho que não. Não tô lembrado. pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para eu ver. Eu acho que é nesse slide mesmo, porque já daqui a pouco eu já termino esses slides para poder entrar no próximo assunto. É isso mesmo. Então a gente vai continuar daqui, dessa parte mesmo, tá? Então, assim, entender de bioquímica é entender de estrutura de moléculas e como essas moléculas interagem com o nosso corpo, tá? Como essas moléculas são importantes para o nosso organismo, como elas, qual é a função, qual é o papel biológico que essas moléculas têm, tá? Então, nós entendemos que nosso corpo é formado por estruturas e que essas estruturas elas precisam ser é, precisam de manutenção bioquímica. Então, eu preciso de nutrientes, eu preciso de enzimas, eu preciso de interações entre essa enzima e esse nutriente. Eu preciso sintetizar novas substâncias que são, por exemplo, as proteínas, elas precisam ser sintetizadas, né, no organismo, serem fabricadas, entre aspas. Então, veja, alguns princípios regem a lógica molecular da vida. Então, todos os organismos vivos constroem moléculas a partir de um tipo de subunidades monoméricas. E aí eu lembro que eu falei que, por exemplo, quem é a subunidade monomérica da proteína? É o aminoácido. Quem é a subunidade monomérica dos açúcares? As glicoses, né? Nós temos glicose e a unidade menor vai formando frutose, depois forma disacarídeos, depois polissacarídeos. Então, esses açúcares de grande porte, como o polissacarídeo, que são as pentoses, as hexoses, eles são formados por unidades menores de glicose, né? A estrutura de uma macromolécula determina sua função biológica específica. Por exemplo, a estrutura das proteínas, qual é a função das proteínas? Já que elas são formadas por cadeia de aminoácidos, são moléculas consideradas grande, né, macromolécula, então ela tem a função de manutenção e construção de tecidos, né? Então dá forma aos tecidos. É tanto que a membrana plasmática tem proteína na sua composição. Cada gênero e espécie é definido pelo seu conjunto característico de macromoléculas. Então, eu vou ter conjunto de lipídios, vou ter conjunto de proteínas, eu vou ter conjunto de açúcares, que são os polissacarídeos. Então, cada classe de gênero é uma característica dessas macromoléculas, tá? E aí, quais são os componentes moleculares da célula, né? E aí a gente tem as células, e eu dou o exemplo da Escherichia coli, que é uma bactéria. As células são mais ou menos o peso total da célula, só de água é 70%. De proteínas, nós temos em torno de 15%. De ácidos nucleicos, nós vamos ter de DNA e RNA 1% de DNA e 6% de RNA. Os polissacarídeos, que são açúcares de grande porte, 3%, lipídios 2%, subunidades monoméricas e intermediárias 2% e íons inorgânicos, a gente vai ter em torno de 1%. Isso vai variar de célula para célula, de organismo para organismo, tá, gente? Porque vai depender muito, por exemplo, eu sou um cara que eu não estou praticando exercício físico atualmente, né? Acho que muita gente não está. Não estou me alimentando com certos tipos de alimento,
porque às vezes estou com a alimentação desregulada, desregrada, estou comendo muito doce e pouca proteína, por algum motivo, porque às vezes está negligente. Então, essa pessoa, ela vai ter um componente celular aí variado também, porque vai depender muito do estilo de vida que ela está levando, tá? E aí nós temos as células e os componentes dessa célula, no caso a eucariótica, tanto a vegetal como a animal. Nós temos as organelas celulares, que elas vão ter funções específicas dentro da célula. A gente já sabe disso, a gente já estuda isso na biologia, né? Mas é importante lembrar que a bioquímica está inteiramente ligada com isso aí, porque não existe função bioquímica se não existisse a unidade funcional que é a célula. Toda a bioquímica da célula é a bioquímica de um organismo. Por quê? Porque cada célula vai estar ali nas suas transformações químicas e a outra célula vizinha também. E juntas elas vão formando o tecido. E aí todo o tecido está em função bioquímica. Só para vocês terem uma ideia, quando a célula está fabricando não, quando ela está sintetizando proteína, é um processo bioquímico que ocorre nos ribossomos, né? Quando a célula está digerindo algum nutriente para manter-se viva, é um processo bioquímico lá no lisossomo, né? Isso é um processo bioquímico natural, né? E aí todos os produtos que a célula produz, um metabólito, um eletrólito, isso também é um rejeito, é um produto final da reação bioquímica, né? Partindo para uma célula vegetal, vamos dar um exemplo. A fotossíntese, o maior processo bioquímico que a célula vegetal faz, entendeu? Então, veja, tudo isso faz parte da bioquímica de uma maneira geral. E aí os componentes da célula, nós temos, né? Nós já sabemos que a célula tem membrana, citoplasma e núcleo, e a membrana plasmática, ela possui também uma camada que nós chamamos de glicoproteica. Por que, que a camada da membrana plasmática ela é glico ou lipoproteica, né? Aliás, ela é lipoproteica. Por quê? Porque ela tem uma camada dupla de fosfolipídios, que são essas bolinhas pequenas, os fosfolipídios, e no meio nós temos a proteína e algumas glicoproteínas mergulhadas para facilitar o transporte de substâncias. Então, todas essas glicoproteínas e fosfolipídica servem para que as substâncias consigam entrar dentro da célula através dos receptores. Se for um nutriente do tipo de glicose, ele vai entrar pelas glicoproteínas, por esse facilitador. Já os fosfolipídios, que tem aqui a camada bicamada fosfolipídica, ele vai facilitar a entrada de sais minerais, né, de alguns lipídios, de algumas proteínas. Então, tudo isso serve para componentes e facilitadores de transporte, que a membrana plasmática é quem é responsável pela entrada das substâncias na célula. E aí nós temos o núcleo da célula, né, protegido no caso da eucarionte, protegido pela a carioteca, que é a membrana nuclear, e aí nós vamos ter o DNA, o cromossomo dentro desse núcleo, as estomas e o nucleolo. Tudo isso protegido pela capa da membrana nuclear. E a cromatina, que é o material genético quando ele está se preparando para a divisão celular. Então, nós vamos ter material genético condensado, né? E material genético descondensado, que aí é quando a célula está se preparando para a divisão celular, tá bom? E tudo isso são processos bioquímicos também, porque a divisão de célula começa no núcleo, né? A divisão celular começa no núcleo, na qual o núcleo ele prepara o DNA e o material genético para se replicar, dividir-se e se replicar novamente. Isso é todo um processo bioquímico. Eu vou só dar uma pausazinha aqui rapidinho que eu vou aqui, é só um minuto.
Voltei. Vou colocar um apoio aqui nas minhas costas, porque estava doendo a minha coluna, desde de manhã sentado na cadeira. Eu digo, eu vou pegar um apoio ali, porque a coluna dói, viu, gente? Ficar sentado assim. Quando a gente dá aula na sala de aula, é melhor porque a gente pode ficar sentado, em pé, de vez em quando. Aqui não, não vou ficar em pé, não tem necessidade, né? E aí, a gente voltando, né? O citoplasma, dentro do citoplasma nós temos as organelas celulares, né? E aí tem um exemplo do retículo endoplasmático. Por que que eu destaquei o retículo endoplasmático? Porque ele é um dos responsáveis mais importantes na célula por um processo bioquímico mais importante das nossas células também, que é a síntese proteica. Às vezes parece que eu sou repetitivo, mas não é, gente. É porque são os exemplos clichê para que vocês consigam compreender como se dá todo esse processo, né? Veja, uma síntese proteica, ela não é uma coisa simples, tá? Por quê? Porque precisa envolver, desde o início da célula, ela vai se preparar, ela vai dividir o RNA dela. Esse RNA mensageiro vai mandar uma mensagem para o núcleo da célula que vai decodificar a mensagem e aí vai se preparar para recepcionar as subunidades de aminoácidos que vão depois se reagindo em cadeia, se ligando, e aí ele vai formando a proteína. Tudo isso no retículo endoplasmático granular que tem ribossomos, porque é o ribossomo que é o facilitador da síntese proteica, tá? Então, a bioquímica do retículo endoplasmático, assim, o que representa o retículo endoplasmático na célula, é porque ele é responsável por um processo bioquímico muito importante, que é justamente esse. Mas também tem outros processos bioquímicos que ocorrem na célula, sim. A respiração na mitocôndria, a digestão no lisossomo, né? Às vezes você para pensar, e isso acontece de que maneira? De maneira muito simultânea. Não é assim, eu estou minha mitocôndria aqui nessa célula agora está respirando e o meu lisossomo aqui nessa outra célula vai estar digerindo. Não, gente, está acontecendo de maneira simultânea, dentro de uma única célula, em várias partes do nosso corpo, em todas as células, de maneira simultânea. Não tem horário certo ou momento certo, é uma coisa simultânea. Tá entendendo? Elas coexistem, é sincrônico o tempo todo, tá? E isso é necessário, porque nós estamos vivos. A manutenção do nosso corpo depende dos processos bioquímicos o tempo inteiro, tá? E aí eu tenho as outras organelas celulares também, que são importantes para processos bioquímicos importantes envolvidos na digestão celular. O complexo de Golgi é um deles, tá? Ele é importante nessa questão do, da digestão celular e da armazenagem de substâncias também, tá? Os lisossomos secundários, eles perpassam aí a função também junto com o complexo de Golgi, trabalham em conjunto, tá? E ele é justamente esse novelo de canais e canalículos na qual as substâncias vão passando e eles vão fazendo a armazenagem aqui nesses sáculos, tá? Os ribossomos são unidades muito pequenininhas, tá? Que geralmente estão associadas com o retículo endoplasmático e eles têm as subunidades, né? E o ribossomo ele é formado por cada uma dessas duas subunidades. O ribossomo, ele é muito importante, principalmente na síntese proteica, mas também participa de outras funções na célula. Todas elas relacionadas com a manutenção dessa célula em funcionamento adequado. As organelas se adaptam também às agressões externas que a célula recebe, né? Então, se você tiver passando por um período em que você não está se nutrindo muito bem, o organismo manda mensagens para que as células trabalhem de maneira mais lenta, né? Quando a gente está dormindo, algumas células da gente são responsáveis para
para a restauração dos neurônios do nosso cérebro, por exemplo. Sabia que se você passa muito tempo sem dormir com insônia, você acumula toxinas nos seus neurônios? E aí, se você não conseguir entrar em sono, não dormir depois, aquilo ali vai deteriorando o seu cérebro, vai acabando com o seu raciocínio lógico, tá entendendo? E aí começa depois, futuramente, ter problemas de doença neurodegenerativa, como, por exemplo, uma esclerose múltipla. Veja, a insônia, ela não é ruim só pelo fato de você não conseguir dormir. Tem um agravante biológico também envolvido, né? Ela vai deixar acumular toxinas e substâncias que vão prejudicar as células, tá bom? E isso é um processo bioquímico também, maléfico, mas é um processo bioquímico. E aí, gente, essa aula minha introdutória dá para a gente ter uma noção de quanta coisa que o nosso corpo acontece de níveis bioquímicos o tempo todo. Eu ontem estava com dor de cabeça porque a gente está usando muita tela, né? Com essa pandemia, acho que vocês também estão usando muito computador, muito celular, eu acredito que estejam. Eu, pelo fato de eu ter que trabalhar e ter que estudar pelo computador, pelo celular, às vezes, então eu não estou tendo escolha, eu tenho que usar. E ontem eu acho que eu fiz muita coisa, porque eu estava preparando umas aulas também, e estava tendo também as minhas aulas, e tem umas atividades que eu estava fazendo. E aí eu disse, nossa, chegou no final do dia, eu não estava aguentando, minha vista estava doendo, dor em cima aqui dos olhos. Aí eu tomei um comprimido. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque primeiro ele passou a dor, depois ele me relaxou, entendeu? E eu dormi super bem. Só que eu tô com a sensação de que eu tô meio, sabe? Como se estivesse lento. Por quê? Porque o comprimido altera a bioquímica, né, do organismo, né? E aí ele relaxa, porque eu estava com enxaqueca, né? Então eu precisava de um comprimido que relaxasse o organismo, né? E é bom. Só que isso é um processo bioquímico, que eu preciso estar no outro dia tomando rédeas de me alimentar bem, de me tomar bastante líquido, que é para eliminar esses toxinas que, porventura, o organismo tenha gerado com esse processo que eu estava passando, entendeu? É igual quando uma pessoa está em tratamento, né, de algumas doenças graves. Tudo que ela toma altera, ajuda no tratamento, mas pode alterar outras coisas, né? Por exemplo, a galera que estava tomando kit Covid-19, vocês souberam disso na mídia? Vocês leram, viram na rede social? Eu não Alô? cheguei a ver, não, professor. Disseram Eu que tá, também não. disseram não, está tendo um tal de kit de Covid, que é vários remédios que não servem nem para a Covid-19 e as pessoas estavam tomando. E detalhe, até pessoas que têm conhecimento, que são até médicos, tem gente que ficava tomando. Moral da história: quem toma kit para Covid, quando pega a Covid, porque o kit de Covid não vai deixar você imune, a única coisa que deixa você imune é a vacina. A pessoa que toma o kit de Covid, quando pega o Covid, já está com o corpo todo ferrado, porque já tomou um monte de remédio e dá. Se você tomar remédios em excesso sem necessidade e combinar alguns remédios, você pode desenvolver uma hepatite medicamentosa. Então, tem uma reportagem que eu até estava lendo ontem, eu acho, eu não lembro o dia. E aí, a pessoa que foi parar no hospital porque estava com hepatite medicamentosa por causa desse kit Covid. Veja o absurdo. Outra coisa também que os médicos observaram é que quem tomava o kit Covid, quando pegava a Covid, a doença ficava pior, porque o organismo já estava enfraquecido, porque tinha tomado muito remédio. Então, veja, são coisas assim que a gente para refletir. E tudo isso é uma questão bioquímica. A interação medicamentosa nas células, ela pode ajudar para algumas coisas, mas ela deteriora outras. O grande exemplo disso é isso, fake news. Mas o kit Covid não é uma fake news porque a notícia é verdadeira, entendeu? A galera está tomando o kit, é isso que eu quero dizer. Pelo fato de eles estarem tomando, é uma notícia verdadeira. Mas que não é para se confiar no kit, é uma negligência de pessoas mal intencionadas, que querem vender remédio e ganhar dinheiro na pandemia, sabe? Vai inventando essas coisas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente? E vocês que são da área da farmácia, inclusive ontem eu assisti uma live muito legal com um cara que eu super recomendo depois quem... É porque eu acho que vocês não usam a plataforma chamada LinkedIn. Geralmente é pouca gente que usa. E aí, esse farmacêutico
conta na história dele, pensa, o cara é inteligente, viu? Eu não sou da área de farmácia, né? Eu sou biomédico. Mas ele tinha uma experiência muito bonita, ele fez o doutorado, e ele trabalha na EMS, aquela fábrica de remédios, né? Que a gente tem, a EMS, o laboratório. E ele contando assim, eu fiquei tão fascinado, ele trabalha com a parte de manipulação, achei muito massa, viu? O que ele faz, muito bonito. Então é isso, né, gente? A gente toma remédio e altera o nosso organismo. Eu estava dando um exemplo que eu tomei o remédio e eu estou aqui com a sensação de que estou relaxado, né? Que estou calmo, né? Sonolento. E o remédio dá essa baixa, né? Das funções que é para poder ele agir. Porque ele precisa que a gente desligue certos sistemas do nosso corpo, porque a dor de cabeça é o quê? É o excesso de estímulo visual, pode ser um excesso de estímulo mental, né? E aí você acaba tendo uma enxaqueca. Ele desliga esses sistemas, ele dá uma pausa para a gente. O medicamento é inibidor, né? De algumas coisas. Então é isso. As mitocôndrias, né? Vamos exemplificá-las. As mitocôndrias, eu gostaria de saber se vocês sabem para que serve a mitocôndria no nosso corpo. Ela é importante em quê? Eita, professor, esqueci, viu? Ela é Na uma célula. usina de energia. Isso, ela produz energia, muito bem. Mas além da energia, ela faz o quê? A Respiração celular? Isso, a respiração celular. E quando a gente pensa em respiração celular, não é essa respiração de pulmão, não, né? De entrar ar. Não é isso, gente. Porque a célula não tem pulmão, né? O pulmão já é um órgão formado por células. Veja bem. Mas ela faz a troca gasosa, por isso que é chamado de respiração celular. A célula precisa respirar, precisa receber oxigênio, entendeu? Então a gente chama de respiração celular, mas ela não faz, não é como no pulmão, não é o ar que entra, é o oxigênio pela corrente sanguínea, né, com nutrientes. Então ela separa esse oxigênio e devolve o gás carbônico, os produtos que não vão ser necessários ficar ali na célula. E aí cai na corrente sanguínea e da corrente sanguínea é eliminado, né, por outras vias, seja pulmonar, seja urinária e outras mais. Mas a mitocôndria, ela é responsável principalmente por essa produção de energia, né? Porque quando ocorre o processo de respiração celular, automaticamente você está produzindo energia, tá, para a célula. Então, a energia é o quê? É síntese de glicose, né? Armazenagem de glicose e de outros nutrientes. Então, a mitocôndria tem um papel fundamental porque ela tem ela faz esse processo bioquímico dentro dessa unidade. E para quem não sabe, a mitocôndria é considerada a organela mais antiga na escala evolutiva dos seres vivos. Então, para saber a idade de uma célula, de um fóssil, eles conseguem saber através da dosagem de carbono 14, principalmente se eles conseguirem extrair da célula alguma organela que esteja mais ou menos intacta para poder eles avaliarem o material genético. E dentro das organelas celulares, uma das únicas que tem material genético próprio é a mitocôndria. Então as pessoas, alguns cientistas mais, digamos assim, que se aprofundaram no estudo, eles dizem que a mitocôndria era um ser vivo independente, por isso que ela tem DNA, e que ela se abrigou dentro das células e aí ajudou os seres a evoluírem. Então, o fato da mitocôndria ter entrado em algumas células e ter continuado dentro delas fez com que alguns organismos se desenvolvessem mais. Então, isso é uma teoria, tá, gente? Deu para entender? Espero que sim. E aí, Deu. voltando para a célula vegetal, deixa eu só olhar aqui rapidinho, que eu estou com sede e água, calma.
É porque eu desde cedo, né? Eu já coloquei 2 garrafas d'água aqui hoje. Já estou entrando para a terceira, porque você fala, fala, fala e começa a ficar seca a boca. E aí vamos falar de plastídeos. Os plastídeos, eles são presentes somente na célula vegetal e em alguns micro-organismos inferiores, tá? Alguns tipos de bactérias têm plastídeos, tá? Os plastídeos, eles servem justamente também para fazer alguns processos de produção de alimento e de energia para a célula vegetal e, acima de tudo, eles participam toda essa bioquímica da célula vegetal é permeada pelos plastídeos. Nós temos vários tipos de plastídeos. O principal deles é o cloroplasto, mas existe também o amiloplasto, tá? E outros mais. O cloroplasto, que é presente nas plantas de pigmento verde, produz a clorofila. E esse cloroplasto ele participa da fotossíntese. E a fotossíntese é o quê? Produção de alimento da planta. A planta ela faz a produção do seu alimento através da fotossíntese. Tá? Comendo um chocolatinho aqui para passar o tédio. E aí, ao mesmo tempo que o cloroplasto está fazendo a função de fotossíntese, ele está produzindo alimento, ele está armazenando também energia para a célula. Tudo isso por um fator bioquímico envolvido. No caso do cloroplasto, a luz entra em reação com a clorofila e produz esses componentes que vão levar à produção de açúcares para a planta. O cromoplasto e o aminoplasto também, só que eles vão armazenar as substâncias. No caso do amiloplasto, ele vai armazenar amido. E aí isso é uma fonte de energia para as plantas. Tá bom? Só para vocês saberem. E aí nós temos os vacúolos, que é uma organela celular também muito importante. E os vacúolos, eles têm uma função de armazenar substâncias na célula. Principalmente amido, se for célula vegetal, e glicogênio na célula animal. Então, se eu perguntar na prova, qual é a fonte energética dos vegetais? Vocês saberiam me dizer qual é a fonte de energia, a reserva energética dos vegetais? São os amidos. É o amido. E qual é a reserva energética dos animais, incluindo os seres humanos? É o glicogênio. Novamente. Nos vegetais, é o amido, que é um tipo de açúcar, um açúcar de cadeia longa, amido. Então, por isso, quando a gente come batata doce, macaxeira, a gente está se alimentando de fonte de amido. Tá? O açúcar da batata doce é o amido. Entendeu? Não só da batata doce, tá, gente? Mas de várias raízes, vários vegetais. E os animais, como nós seres humanos, que eu já tinha comentado em aula, nós temos uma reserva energética de açúcar que fica no fígado. Mas o açúcar que a gente armazena de cadeia longa é chamado de glicogênio. Nós não armazenamos amido, nós armazenamos glicogênio. E aí até falei que quando a pessoa fica em situação de inanição, aí você começa por exemplo, se eu não comer nada agora, eu tivesse desde 7 horas da manhã sem comer, primeiro que eu já ia estar tonto e mal-humorado, e eu estaria queimando todo o meu açúcar. Entendeu? Usando as reservas do corpo. Entende? Se eu não tivesse reserva de açúcar, ou se essa reserva acaba, aí eu começo a consumir meus lipídios, que é a gordura. Tá? Por isso que tem galera que fica, eu vou fazer a dieta da proteína,
Vou fazer a dieta do lipídio, só dos óleos e gorduras. Porque justamente ela quer queimar o que ela não está comendo. Entendeu? Então, o que ela não come é o que ela queima. Só que isso tem agravantes, né? A gente sabe disso. Então, não pode ser feito de qualquer jeito. Porque se o seu organismo tem que estar preparado para receber essa agressão. Porque toda dieta é uma agressão, viu? Para quem gosta de fazer dieta. Dieta para emagrecimento. Porque tem dieta que não é para emagrecer, não. Dieta não é sinônimo de emagrecimento, né? A gente pode fazer, eu posso fazer minha dieta saudável para eu me manter com o meu corpo saudável. Isso é uma dieta, mas é uma dieta saudável. E já tem gente que faz dieta para emagrecimento, né? Então é isso, meus amores e meus queridos. Eu vou colocar esses slides disponíveis lá na disciplina. Nós finalizamos a nossa aula introdutória, parece que nunca ia terminar. Nas próximas aulas eu já vou entrar em outros assuntos, tá? Sobre a bioquímica e a gente vai começar a se aprofundar. Eu vou terminar agora, era para terminar às 11h30, mas eu vou terminar mais cedo. Vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, algum questionamento? Vocês ainda estão me ouvindo ou já foram deitar? Ou almoçar? Ainda tô aqui. Estamos ouvindo. O senhor falando aí, né, que tem gente que faz dieta e é uma agressão. Aí eu comecei a rir aqui, que eu tô fazendo a dieta da correria hoje. Só tomei café com leite e comecei a resolver algumas coisas. Uhum. Mas não faça isso não, depois pare para se alimentar, porque é importante, viu? Tá certo. Direitinho. Então eu vou mandar os slides lá no Classroom. Alguém perguntou aí sobre slides. Aí vai estar lá no Classroom e vocês vão poder acessar. Você pode abrir ele lá no seu celular, no seu computador. Viu? Quando eu mando lá, e se você quiser copiar no caderno alguma coisa, você fica à vontade. Eu não estou cobrando nada agora, não. Aí sim, aí sábado eu conto com a presença de vocês, gente. 8h da noite. Sim. Vai valer nota, viu? Sim, E aí eu professor. vou explicar a atividade depois, tá bom? Gente, qualquer coisa, me procurem. Vocês sabem que tem canal aberto lá no Instagram, no WhatsApp, tá? Para conversar comigo. E é isso. Eu não vou passar nada, porque a gente vai fazer nossa primeira atividade. Semana que vem a gente já começa com outras perspectivas, tá bom? Então, vão descansar. Se tiver mais aula, vão para a aula também. Tchau, tchau. Professor, Hum, eu tenho uma pergunta sobre aquela parte de armazenamento de energia, né? O senhor falou que os vegetais, eles armazenam o amido, enquanto que nós, animais, é o glicogênio, né? isso. Já que a gente não armazena o glicogênio, o que acontece com o amido quando a gente consome? A gente queima ele de Não. novo ou usa? Não, você falou uma coisa e depois você voltou, você entrou em contradição. A gente armazena o glicogênio. Isso, e o que acontece quando a gente consome o amido? Amido a gente consome, mas a gente consome ele e ele não fica armazenado, é isso que eu quero dizer. A gente consome amido e ele é quebrado na nossa digestão e o nosso corpo transforma ele em glicogênio. Ah, era isso mesmo que eu queria, era esse ponto que eu queria chegar mesmo. Tudo que você come, eu comi esse chocolate agora, acho que você viu, não viu? Sim. Tem açúcar. Esse açúcar vai ser convertido e se meu corpo estiver precisando armazenar o glicogênio, ele vai ser convertido para se transformar em glicogênio e vai ficar aqui guardadinho para eu usar depois. Mas minhas Entendi. reservas energéticas estão boas, porque eu não estou saindo nem de casa, ou nem andando. Então, eu estou cheio de energia. E preguiçoso pra caramba. Mas é isso, lembre-se, não é que você não pode comer amido, você come amido, mas ele é quebrado e transformado em outra coisa. A planta, ela consome os nutrientes do solo e entra em contato com a luz solar e transforma a energia dela em amido e armazena o amido. Deu para entender? Aí, no nosso caso, a gente come e armazena em forma de glicogênio. Tá, gente? Entendi, professor. É só isso. Belezinha? Então, estamos liberados. Até a Tchau, próxima. professor. Até a live. Tchau, professor. Tchau, até a próxima. Até sábado, por Tchau, favor, professor. viu, gente? Participem, quer vale nota. Tchau.